socialmente, eu acho que faz a gente pensar qual é a soberania que os Estados Unidos têm hoje perante as outras nações, de poder controlar e vigiar o que as outras grandes empresas, outras nações estão fazendo. Eu vou começar apresentando o que é o Wikileaks. Ele foi fundado por Julian Assange e ele é uma organização transnacional sem fins lucrativos que publica em seu site documentos de caráter peculiar sobre diversas nações. Esse pode ser fotos, vídeos, documentos, gravações de áudio, arquivos no geral que são transmitidos através do computador, da internet. Para manter o anonimato das pessoas que fornecem os documentos, ele utiliza vários tipos de softwares diferentes para justamente não se conseguir buscar da onde é a fonte desses dados. O Wikileaks em 2011 foi indicado para Prêmio Nobel da Paz pelo parlamentar norueguês Norvalen, deve ser esse nome, dizendo que é uma das contribuições mais importantes para a liberdade de expressão e transparência do século XXI. Ao divulgar informações sobre corrupção, violações dos direitos humanos e crimes de guerra, o Wikileaks é um candidato natural ao Prêmio Nobel da Paz. A equipe do Wikileaks é composta por mais ou menos 10 pessoas, mas existe cerca de 1.000 a 2.000 contribuidores para esses documentos confidenciais. Eles não recebem nenhum tipo de retorno financeiro. As despesas do Wikileaks giram em torno de $200 mil por ano e são pagos através de doações de simpatizantes do site, do Julian Assange, etc. Agora um pouquinho sobre o Julian Assange. Bom, ele, além de fundador do site Wikileaks, ele também é escritor, jornalista e cyberativista. Ele nasceu em 71 e já com 16 anos ele participou do primeiro grupo de hackers internacionais, se chamava Subversivos Internacionais. E já nessa idade ele já se envolveu com a polícia por entrar em sistemas de grandes organizações. Em 2006 ele fundou o Wikileaks, que é onde há a divulgação dos documentos confidenciais. Seu reconhecimento ele pode ser dividido em dois grandes grupos, amor e ódio. O ódio vem principalmente do governo americano. Eu separei, acusando de terrorismo, eu separei um trecho do senador republicano Mitch McConnell, que declarou: "Acho que esse homem, Assange, é um terrorista high-tech. Ele causou um enorme dano ao nosso país e eu penso que ele deva ser processado até que sejam esgotados todos os limites da lei. E se esses limites forem um problema, é preciso mudar a lei." Eu também achei exemplos positivos apoiando o Julian Assange, como do Vladimir Putin, que disse que prender o Julian Assange é um atentado à democracia, e também uma declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que o Julian Assange é um exemplo de discurso livre. Tirando as diversas manifestações a favor do Julian Assange, da própria população mesmo. Sua participação no Wikileaks, como fundador do Wikileaks, lhe rendeu diversos prêmios. Está presente na lista de 50 personalidades do ano, 100 pessoas mais influentes, prêmios relacionados à ética e liberdade de expressão. E os documentos que ele revelou em seu site causaram alguns tipos de retaliações a ele, como acusações de estupro e assédio sexual, que eu pesquisei, mas eu não achei nada muito concreto sobre isso. Alguns dias depois eles tiraram eles acusaram, alguns dias depois eles tiraram a acusação, mas mesmo assim ele teve que se apresentar na polícia. Foi na mesma época que foi divulgado outros 250 mil documentos no site, e aí foi acionado a Interpol para achar ele, para prender. E quando ele se apresentou à polícia, ele teve que passar por diversos tipos de requisitos, por exemplo, usar uma pulseira de localização, ter toque de recolher, perdeu a cidadania sueca dele, mas mesmo com todas essas coisas ele conseguiu fugir para a embaixada equatoriana em Londres, e lá ele pediu asilo e obteve asilo político, que é onde ele vive até hoje. Sobre o Edward Snowden, ele é Edward Joseph
Snowden. Ele é um ex-funcionário da CIA, que é a Agência Nacional Agência de Inteligência Americana, que admitiu ter copiado sigilosamente documentos confidenciais do governo americano que comprovam que existe um programa de vigilância global nomeado de PRISM, e também ele nasceu em 83, gente. Esse programa de vigilância, ele monitora os cidadãos, grandes empresas, nações inteiras, e nesses slides eu trouxe alguns impressos para vocês verem. Eu me refiro a documentos, mas na verdade é um conjunto de 41 slides que provavelmente foram usados para treinamento das pessoas envolvidas no programa PRISM. Nesses slides mostra as empresas que estão envolvidas nesse programa, as informações que são obtidas e também as datas que, a partir de qual data que os programas, o Google, o Facebook começaram a contribuir com o programa PRISM. Começar a usar o Bing agora. Em 2014, Snowden ele se alistou no exército americano para participar de um treinamento, só que ele não pôde concluir esse treinamento por causa de um acidente, porque ele queria participar da guerra do Iraque. A justificativa dele era que ele se sentiu uma obrigação como ser humano de ajudar a libertar as pessoas da opressão. Então ele é um cara extremamente nacionalista. Ele trabalhou tanto na CIA quanto na NSA, e quando ele saiu da CIA, como ele era técnico na CIA, ele foi considerado uma pessoa não confiável. E mesmo assim ele foi contratado pela empresa terceirizada que atuava na NSA, justamente no caso do PRISM. Quando ele copiou esses documentos e ia divulgar no Wikileaks, passou por Wikileaks para ser divulgado, ele decidiu sair do território americano para ficar mais difícil de capturarem ele, então ele foi para Hong Kong, isso em maio de 2013. No mês seguinte da divulgação dos documentos, as autoridades americanas apresentaram acusações formais a ele, relacionadas à divulgação dos documentos, além de acusações relacionadas à espionagem e roubo. Ele também recebeu diversos prêmios relacionados à ética, liberdade de expressão, 50 pessoas mais influentes do planeta, etc. Como defensor da liberdade de expressão também, ele foi ameaçado de morte, inclusive principalmente das agências americanas, de pessoas ligadas a agências americanas, tanto até inclusive do Pentágono, como da NSA. Ele hoje vive em asilo político na Rússia, e desde então o relacionamento entre Rússia e Estados Unidos se complicou, já era hostil, se complicou um pouco mais ainda. Em 2013, Vladimir Putin convidou o Obama para uma reunião de cúpula, e o Obama recusou, justamente pela Rússia estar abrigando uma ameaça aos Estados Unidos. E apesar de tudo isso, de toda essa reviravolta na vida dele, ele diz que ele não se arrepende dos seus atos, pois ele acredita que sua ação vai ajudar o povo dos Estados Unidos, que agora tem o poder de decidir por eles mesmos se estão dispostos a ceder a sua privacidade a um estado de vigilância constante. Tá? Vocês estão entendendo aqui agora? Tá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o PRISM. O PRISM é um programa de vigilância global criado em 2007 e que só foi revelado ao mundo em 2013, que, como eu disse, ele foi revelado através de 41 slides, eu trouxe alguns aí, está passando. Neles mostra as empresas que estão envolvidas no caso do PRISM. Esse slide provavelmente faz parte de um treinamento para funcionários relacionado ao programa. E nos slides há os tipos de arquivos que podem ser capturados e as empresas que estão envolvidas. Algumas aí são Google, Apple, Facebook, Yahoo, Skype, entre outros. Muitas dessas empresas, algumas que não estão citadas aí, também fornecem equipamentos eletrônicos, o que facilitaria ainda mais a espionagem americana. Samsung deve estar. Um boicote a essas empresas participantes do programa PRISM foi citado quando o caso veio à
público, só que isso é praticamente impossível de acontecer, porque como o Mauro disse, hoje é impossível a gente viver sem o Google. A gente não conseguiria dar um boicote no Google, por exemplo. Tem uma imagem também de um mago com um cedro passando com a ponta do celular. O Prism funciona da seguinte maneira: tem o Prism, que é o programa de vigilância, e tem outros menores que cada um tem sua função. Esse Mystic, ele chama Mystic, ele tem por função gravar conversas telefônicas, gravar 100% das conversas telefônicas de outros países e para serem analisadas mais tarde. Há também em relação com o Brasil. O Snowden não tem documentos falando sobre o Brasil, mas o Snowden chegou uma vez a declarar que Facebook Brasil, Google Brasil, TIM, Oi, GVT, isso, também contribuem com o programa. Essas empresas, apesar de serem citadas, ter a prova dos slides, elas negam veemente a sua participação no programa e não contribuiriam com isso e que só forneceriam as informações dos seus documentos, dos seus usuários, por ordem judicial. A administração do governo Obama defende as atividades do programa PRISM, afirmando serem uma ferramenta fundamental para proteger a nação de ameaças terroristas. Como me irrita esse americano. Para concluir, eu queria saber de vocês, meio que para responder a pergunta: quem vocês acham que está mais errado? Só levanta a mão. Quem vocês acham que está mais errado? Os Estados Unidos, que mantém um programa de vigilância global, ou o Wikileaks, que divulgou documentos confidenciais do governo americano? O Wikileaks, errado? Levanta a mão. Estados Unidos, errado? Bom, a mesma conclusão que vocês chegaram, eu também cheguei. É antiético divulgar documentos sigilosos? É claro que é antiético divulgar documentos sigilosos, principalmente de instituições governamentais americanas secretas. Mas é muito mais antiético, manter um programa de vigilância global estando sempre um passo à frente das outras nações, no sentido de saber o que está acontecendo, do que eles estão prevendo realizar, de todas as coisas. Sem contar que é muito errado ainda ver retaliações